Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar dois dos acontecimentos mais importantes do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa. Esses acontecimentos mudaram a política, a economia e a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Vamos entender como tudo aconteceu, quais foram as consequências e por que esse tema ainda aparece tanto nos estudos de história. Mas vamos falar sobre o que aconteceu na América enquanto a guerra acontecia na Europa. Enquanto a guerra acontecia na Europa, os países americanos observavam o conflito e sofriam consequências econômicas e políticas. No início da guerra, muitos países da América tentaram permanecer neutros, ou seja, não participaram diretamente do conflito, mas a guerra afetou a economia mundial. A Europa precisava de comprar alimentos, matérias-primas e produtos industriais. Com isso, alguns países americanos aumentaram suas exportações. Os Estados Unidos cresceram economicamente, a dependência econômica da Europa começou a diminuir. E os Estados Unidos aproveitaram este momento para se fortalecer economicamente e se tornar uma das maiores potências mundiais. Mas o que acontecia durante a Primeira Guerra Mundial? O que será que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial iniciou-se em 1914 e envolveu vários países europeus. Os países estavam divididos em dois grupos, dois blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Na Tríplice Entente tinha França, Inglaterra e Rússia. Na Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que depois mudou de lado. A guerra começou após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que foi herdeiro do trono austro-húngaro. Mas as causas eram maiores: disputas econômicas, rivalidade entre países, corrida armamentista, nacionalismo exagerado. Foi uma guerra extremamente violenta, marcada por trincheiras. Mas nesse momento decisivo da Primeira Guerra Mundial, alguns acontecimentos mudaram totalmente o rumo da guerra, que foi a saída da Rússia. Por quê? Porque a Rússia enfrentava fome, crise econômica e revoltas populares. Com a Revolução Russa, os russos decidiram sair da guerra em 1917 e isso ajudou a Alemanha temporariamente. Por quê? Porque ela passou a lutar em menos frentes. A entrada dos Estados Unidos na guerra, porque realmente os Estados Unidos entrou. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917 ao lado da Tríplice Entente. A entrada norte-americana fortaleceu os exércitos, a economia e o fortalecimento de armas e alimentos. Com isso, a Alemanha começou a perder força e a participação brasileira entrou neste meio termo. O Brasil inicialmente manteve neutralidade, mas navios brasileiros foram atacados por submarinos alemães. Depois desse ataque, o Brasil começou a se declarar eminente naquela guerra. O Brasil declarou guerra à Alemanha em 1917 e a participação brasileira aconteceu principalmente no patrulhamento marítimo, no envio de medicamentos e no apoio naval. O Brasil não enviou milhares de soldados para as trincheiras europeias, pelo menos na Primeira Guerra Mundial, mas a sua participação foi importante politicamente. Depois desse período, houve acordos de paz e o fim do conflito mundial. A guerra terminou em 1918 e depois disso os países vencedores fizeram um acordo de paz. O principal foi o Tratado Imposto. Esse tratado impôs duras punições à Alemanha: perda de território, redução do exército, pagamento de indenização e a culpa oficial da guerra, porque a Alemanha foi a perdedora da Primeira Guerra Mundial. Essa punição causava revolta entre os alemães e ajudaram a criar um clima mais tarde que favoreceu o surgimento do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Nesse meio termo, como a gente já tinha falado anterior, que a Rússia tinha saído da guerra por motivos de revoltas, iniciou-se a Revolução Russa. A Revolução Russa foi um movimento que derrubou o governo cesarista e transformou a Rússia no primeiro país socialista da história. A população estava cansada de fome e pobreza, da desigualdade, da falta de direitos, da guerra. Os trabalhadores camponeses e soldados começaram a se revoltar contra o governo. E antes da Revolução, a Rússia era governada pelo czar Nicolau II. O czar governava, que era tipo um imperador, e de forma muito autoritária, sem participação democrática, assim, meio que absolutista, né? Enquanto a nobreza vivia com luxo, grande parte da população passava fome, trabalhava muito e vivia na miséria. A gente já viu isso lá na Revolução Francesa, né, gente? A desigualdade social era enorme e vários problemas aumentaram a insatisfação popular. A pobreza aumentaram a falta de alimento, as derrotas militares, a exploração dos trabalhadores. E também, além disso, ideias socialistas começaram a crescer entre os operários. Essas ideias defendiam igualdade social, fim da exploração, melhores condições de vida. E aí iniciou-se a Revolução de 1905. Em 1905 aconteceu um protesto pacífico de trabalhadores. Eles queriam melhores condições de vida, redução de fome, mais direito.
mas o governo respondeu com violência. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Soldados atiraram contra a população, causando morte e aumentando ainda mais a violência popular. O povo russo acreditava que o czar ajudaria a população, mas ele quem ordenou esse ataque dos militares contra a população, mandando atear fogo em todo mundo. Mas ao invés disso, o governo continuou reprimindo os protestos, mesmo com a população insatisfeita, mantendo os privilégios somente da elite, ignorando a fome do povo. Por isso, muitos passaram a considerar o czar um traidor do povo russo. Em 1917, novas revoltas tomaram conta da Rússia. Os operários, soldados e camponeses participaram dos protestos. Sem apoio popular, os militares e apoio popular e militar, o czar Nicolau II, ele perdeu o poder. A Revolução de Fevereiro marcou o fim do czarismo, a queda da monarquia russa. E aí foi criada o governo provisório. E aí, quem assumiu o governo provisório na Rússia foi Vladimir Lenin. Ele apresentou as chamadas teses de abril, que ele defendia a saída da Rússia da guerra, a distribuição de terras, melhora de vida para os trabalhadores, transferência do poder aos soviéticos, e o principal lema de Lenin era paz, terra e pão para a população. As ideias de Lenin, ela só fortaleceu os bolcheviques, que era um bloco político que tinha lá, e abriu caminho para a Revolução Bolchevique. Percebemos que, na Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa transformou profundamente o mundo. A guerra mudou as relações entre os países, enquanto a Revolução Russa mostrou que a população podia derrubar o governo autoritário, e esses acontecimentos influenciaram toda a história do século XX e continuam sendo estudadas até hoje. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do assunto que eu pude explicar para vocês. Estudem bastante, fiquem com Deus e até a próxima aula.